O desastre de Arthur Alvim. A viagem havia apenas começado. 22 mortos. Um trágico desastre, onde a imprudência do motorista somou-se à falta de segurança da estação. Saldo do desastre ocorrido às 8h40 da manhã de ontem, na passagem de nível da estação Arthur Alvim, quando o trem prefixo SW3, transportando cerca de 2.000 pessoas, colheu o ônibus da aviação São José. 22 mortos, 14 já identificados e 19 feridos, todos identificados. O acidente ocorreu de forma espantosa. Apesar dos sinais acústicos e luminosos da estação estarem acionados para advertir da aproximação do trem, o motorista Valdomiro Leôncio, tido em sua empresa como homem religioso, sóbrio, vagaroso ao volante e muito cauteloso, avançou o sinal. Já sobre os trilhos, tentou arrancar, imprimir maior velocidade ao coletivo, mas já não havia mais tempo. O trem o pegou em cheio, arrastando o ônibus por mais de 30 metros, levantando enorme nuvem de poeira e fazendo grande barulho. O veículo está destroçado. Pelo chão ficaram os corpos das vítimas, despedaçados, a maioria irreconhecível. No interior do veículo, prensados em meio às ferragens, ficaram outros. Os policiais iriam retirá-los depois, alguns aos pedaços. Uma mulher ainda conseguiu salvar sua filha pequena, atirando-a pela janela. Quem testemunhou o acidente garante que o motorista agiu com a mais absoluta falta de cautela, já que soara o alarme da estação. Por sorte, aquela hora da manhã, que não é o de maior movimento de operário a caminho do serviço, o ônibus da São José não estava lotado. Com mais esse desastre, volta ao detalhe a situação de segurança em que vive grande parte das passagens de nível das estações. Sobre os trilhos, o ônibus tenta correr, mas era tarde. Ontem pela manhã, José Lopes, funcionário do PS do Tatuapé, acordou chorando em sua casa na Vila Ré. Chorava copiosamente e não sabia por quê. Sônia, perguntou ele à esposa, alguém morreu? Mas Sônia não sabia. Quase ao mesmo tempo, a poucos quilômetros dali, uma mulher gritava aterrorizada: Olha o trem! E esta foi a última frase coerente que os cerca de 36 passageiros do ônibus da Autoviação São José, placas HW6824, ouviram antes que ele se chocasse na passagem de nível da estação Arthur Alvim, com o trem prefixo SW3 da Rede Ferroviária Federal, que carregava cerca de 2.000 pessoas. Eram 8h55 e o pressentimento de José se concretizara. Dos ferros torcidos, da gritaria e da poeira, restaram dezenas de mortos e feridos. Predominantemente operária, boa parte da população de Arthur Alvim, bairro da Zona Leste, já havia ido trabalhar quando o acidente ocorreu. Mas os que estavam em casa ou nos bares próximos à estação não conseguem se esquecer do barulho ensurdecedor, da poeira e do espetáculo horrível que o choque provocou. Todas as manhãs faço limpeza num bar aqui da rua Dr. Luiz Aires, que margeia a linha do trem, conta João Carlos da Lágua. Acabei o serviço e estava na porta ouvindo pelo rádio o finzinho do programa do Gil Gomes. Aí ouvi a campainha da estação tocar e vi que um ônibus se aproximava. Pensei que fosse parar, mas o veículo reduziu um pouco a marcha e iniciou a travessia do trem. Foi aí que a composição pegou. O ônibus capotou 3 ou 4 vezes. O barulho foi horrível. De longe a gente via subir uma poeira danada. Daí para frente foi só gritaria. Saí correndo e quando cheguei ao local, vi gente morta pelo mato, pedaços de corpos espalhados por todo lado. Os moradores de Arthur Alvim correram para o local da tragédia. Centenas de pessoas confusas, nervosas. As informações que prestaram durante todo o dia de ontem também eram confusas, nervosas. Ao certo, sabe-se que o ônibus da Autoviação São José, dirigido por Valdomiro Leôncio da Silva, que fazia a linha Itaquera-Penha, saíra por volta das 8h40 da rua 25 de março, número 17, ponto final em Itaquera. Era a terceira viagem de Valdomiro, que começara a trabalhar às 4h50. O coletivo não estava completamente lotado, apenas cheio. Até chegar à estação de Arthur Alvim, só 26 pessoas haviam passado pela catraca.
Calcula-se que carregava 35 pessoas. O veículo vinha pela Avenida Águia de Haia, que desemboca na linha do trem. Depois de cruzá-la, deveria tomar a rua Doutor Luiz Aires, à direita, em direção à Penha. Por volta das 8h55, Valdomiro chegou à passagem de nível da estação Arthur Alvim. O semáforo estava vermelho, garantem testemunhas, e o sinaleiro tocava há algum tempo. Mas Valdomiro passou e, nesse momento, a composição da RFSA o pegou. O trem prefixo SW3 fazia o percurso Mogi das Cruzes, de onde saíra às 8 horas, estação Roosevelt. Era dirigido pelo maquinista Jair Barbosa da Silva, que entrara em serviço às 6 da manhã. O SW3 é composto por 2 carros-máquinas e 4 carros-reboques e carregava cerca de 2.000 passageiros. É um trem mais rápido que não para em todas as estações. Parara na estação Itaquera, para onde se dirigia uma velocidade de 60 km por hora e passaria direto pela Arthur Alvim. Acho que foi isso que confundiu o motorista, afirma um popular que viu o acidente. Geralmente os trens param aqui em Arthur Alvim. Acho que ele pensou que este faria o mesmo que fosse dar tempo. Por volta das 8h55, não havia mais que 20 pessoas na estação Arthur Alvim. O grosso do movimento dos trens da RFFSA naquela região é logo de madrugada, quando o povo da Zona Leste deixa suas casas para trabalhar. Na estação estavam 3 funcionários, o chefe, o agente e o guarda. Esses funcionários não viram o acidente, apenas ouviram o barulho e a gritaria. Estava aqui dentro quando ouvi uma enorme batida, conta o agente da estação. Saí para ver o que era e logo notei 10 ou 12 corpos espalhados pelo chão. Voltei, me comuniquei com a seção de segurança da estação Roosevelt, relatei o ocorrido e eles devem ter chamado a polícia. Mas a polícia não foi a primeira a chegar. Quem chegou primeiro ao local do acidente foram os moradores de Arthur Alvim, o pessoal que estava na estação ou nas proximidades. Evangelista Barbosa de Souza, professor de eletrônica do Senai e que nas horas vagas trabalha numa alfaiataria em frente à estação, disse que foi o primeiro a entrar no ônibus e socorrer as vítimas. Estava eu e um amigo, o Antônio, revela a evangelista. Ouvimos aquele barulhão e fomos correndo. Assim que chegamos e vimos aquela tragédia toda, entramos no ônibus e começamos a socorrer as pessoas. Pegamos primeiro 3 criancinhas que gritavam com os pés presos nas ferragens. Depois socorremos a mãe delas, o cobrador e mais um passageiro. Colocamos todos numa Kombi que ia passando. Aí entraram mais umas pessoas no ônibus e a gente foi tirando o pessoal e colocando nos carros. Havia muitos veículos esperando o sinal abrir, mas nem todos quiseram colaborar. Foi uma luta conseguir voluntários para levar as vítimas ao pronto-socorro. Depois de algum tempo, chegou um tático móvel. Ao meio-dia, centenas de pessoas se aglomeravam na estação Arthur Alvim. Nas proximidades, ainda se viam pelo chão pedaços de carne humana, miolos, destroços do ônibus. Nem depois que os guinchos da CMTC rebocaram o coletivo, a multidão de curiosos que saíram do local. Acompanharam o guincho sob os pretextos e advertências dos policiais. Muitos dos presentes se arriscavam a dar explicações para o desastre. Segundo o Edson Luiz Garcia, comerciário que sempre vai a Arthur Alvim, o sinaleiro da estação toca às vezes por mais de meia hora sem que venha trem algum. Os motoristas passam mesmo, diz. Estão acostumados a ver o semáforo não funcionar direito. Dizem os moradores do bairro que frequentemente ocorrem acidentes ali na passagem de nível, mas nenhum tão horrível como o de ontem. A toda hora um trem pega algum carro, fala Walter Rodrigues, montador, que mora na Vila Ré. Levam a parte da frente, dão batidas menos graves. Se pudessem um viaduto ali, nada disso aconteceria. Poderiam colocar uma porteira, já ajudaria bastante. Garante o pessoal das redondezas que havia uma porteira, mas foi retirada há cerca de 3 anos. Os motoristas descuidados arrancavam a toda hora. E daí? Argumenta Walter Rodrigues. Quer dizer que se a gente derruba um poste, nunca mais a prefeitura vai substituí-lo? É a mesma coisa. No silêncio do corredor escuro e frio da Casa de Saúde de Vila Matilde, sentadas em um banco de madeira, estavam Maria Silveira Amorim, 34 anos, com fratura na clavícula,
e sua filha Simone, 5 anos, com o pé esquerdo enfaixado. As duas viajavam no ônibus da aviação São José em direção à Penha, onde iriam fazer compras, quando aconteceu o acidente. Já medicadas, esperavam uma ambulância para levá-las de volta para casa, em Itaquera. "Olha o trem!" foi o único grito que ouvi. Era uma voz de mulher. O alarme da porteira estava soando. Depois, o ônibus rolou e a gente rolou junto. Era uma sensação quente e eu não tinha dor. Só pensei na Simone. Nessa hora a gente só lembra do filho. Aí fez um silêncio muito grande. Tinha uns corpos perto de mim e todo mundo parecia estar morto. Ninguém se mexia, só eu. Saí me arrastando, não sei de que jeito, até que achei a menina. Ela estava com o pé impressado nas ferragens. Tentei tirar, mas não consegui. Quando entrou na sala do Instituto Médico Legal, ontem à tarde, Hildegard Zenker, 40 anos, já tinha certeza de que sua filha, Rosana Fátima Zenker, de 17 anos, era uma das 22 pessoas mortas à espera do reconhecimento dos familiares. Veio com 3 vizinhos, pessoas de baixa condição social como ele, um dos quais ofereceu-lhe cigarro, que Hildegard iria consumir em poucos minutos. Funcionários do IML permitiram que ele entrasse na sala onde estavam amontoados os corpos das vítimas dos acidentes. Ao voltar da sala, Hildegard chorava. Seus olhos demonstravam dor. Falou baixo com os amigos. Eram frases soltas, entrecortadas por soluços. Ele estava em casa quando uma vizinha falou que estavam anunciando um trágico acidente, pelo rádio. Lembrou-se de que sua filha havia saído àquela hora, pouco atrasada, e que ia para a Penha, onde trabalhava. Hildegard é aposentado por invalidez. Vive uma situação econômica péssima. Tem de ir sempre ao médico do INPS. Ontem ele não pôde sequer ver a filha, como desejava. Ela estava toda retalhada, não sobrou nada. Acho que nem sofreu, comentava. Depois voltava a chorar. Valdomiro, um homem que era tido como exemplar. Quem era Valdomiro Leôncio da Silva? O motorista que imprudentemente, segundo todas as opiniões até agora, provocou a tragédia de ontem de manhã na estação Arthur Alvim. Homem religioso, dizem. Um crente fervoroso, inimigo dos excessos. Mole ao volante, segundo os companheiros. Por isso, quando a notícia do acidente chegou à garagem em Itaquera, a surpresa foi geral. Como pôde acontecer isto com Valdomiro? Era a pergunta que todos os motoristas e cobradores faziam no pequeno bar, na esquina da Avenida Campanella com a Rua 25 de Março, em Itaquera, onde costumavam se reunir nos intervalos das corridas. Funcionário da empresa há pouco mais de 5 anos, começou a trabalhar no dia 6 de maio de 1972, Valdomiro era considerado, por seus companheiros, como um motorista muito cuidadoso. Em seu prontuário não consta nenhuma advertência durante todo este tempo. A hipótese do motorista estar excessivamente cansado e, portanto, não ter ouvido o sinal dado na passagem de nível é logo descartada pelo fiscal José Francisco dos Santos. Ele pegou no serviço às 5h08 e esta era sua terceira viagem. Para fazer o percurso entre o ponto inicial, passando pela Avenida Campanella, Praça Dona Ana das Dores Carvalhos e Avenida Águia de Aia, onde se situa a passagem de nível de Arthur Alvim, leva-se uma média de 10 minutos. Ao chegarem ao local do acidente, na tarde de ontem, os passageiros, entre curiosos e assustados, pediam cuidado aos motoristas. Para fazer o percurso total, passando também pelas ruas Dr. Luiz Aires, Galileu Menon, Paraguaçu Paulista, Antônio Estevão de Carvalho, Joaquim Marra e Amador Vieira da Veiga, leva-se aproximadamente 40 minutos, se o trânsito e o carro estiverem bons. O tempo máximo para chegar à Penha é calculado em 50 minutos. Não temos tempo mínimo para fazer a viagem, explicou Joraci Pedro, um dos motoristas da empresa. Aqui eles não nos pedem para correr. Quem trabalha durante o dia pode fazer 2 horas extras, completando 10 horas de serviço.
mas existem motoristas que trabalham mais tempo. Valdomiro era crente, dizia outro funcionário, para justificar que o motorista, apontado como responsável pelo acidente, era incapaz de qualquer excesso. Na empresa, a reação também era de surpresa. Antônio Aureliano da Costa, encarregado do escritório da aviação São José, mostra a ficha de Valdomiro, sem nenhuma advertência. Ele trabalha conosco há mais de 5 anos, explicou Antônio. Em junho do ano passado, ele fez um acordo conosco e saiu, sendo readmitido em agosto. Se ele não fosse um bom profissional, não teríamos aceito novamente. A aviação São José possui 153 ônibus, para atender 12 linhas diferentes, empregando de 500 a 600 entre motoristas e cobradores. E a rotatividade é bastante alta, 20% para os primeiros e 40% para os segundos.